Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Esse aqui é o terceiro vídeo da série Ao Encontro do Senhor. Se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos, é só conferir aqui no canal para você se situar dentro do tema que nós estamos tratando. O nosso tema aqui é escatologia, a doutrina das últimas coisas, e nós estamos buscando uma maneira simples de aprender e de ensinar esse tema que é uma doutrina fundamental que tem um impacto prático profundo sobre as nossas vidas. E eu me comprometi com vocês de fazer um estudo aqui sobre Mateus capítulo 24. Esse é um texto relativamente simples, com alguns pontos complexos, mas é um texto simples, mas que se tornou difícil para muitas pessoas, não por causa do texto em si, mas essas pessoas, antes de lerem o texto, já têm uma interpretação prévia que torna a leitura do texto difícil, torna a leitura do texto complexa. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar da leitura simples, direta do texto, para no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que tornou esse texto tão difícil de ler. Um texto tão simples, mas porque ele se tornou tão complexo, tão difícil de ler. Nós vamos ver então no próximo vídeo, tá? Hoje vamos fazer uma leitura simples do texto. E o nosso foco aqui vai estar entre os versículos 1º e o versículo 31. Tá bom? A gente vai ler esses versículos. Mateus 24 e 25 formam o chamado sermão profético de Jesus, sermão escatológico, sermão do Monte das Oliveiras. A gente tem que entender o contexto onde ele está inserido. Jesus tem a entrada dele em Jerusalém no capítulo 21. Acontece ali a purificação do templo. Então você vê que as tensões vão aumentando, os embates, né, entre Jesus e os religiosos de sua época. E ali na sequência, acho que no capítulo 21 ainda, ele fala a parábola dos lavradores maus. É uma parábola dura em relação aos religiosos da época de Jesus, né? A parábola das bodas, no capítulo 22. E aí chegamos no capítulo 23, no discurso de Jesus mais duro em relação aos religiosos. Quando ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? É um texto muito conhecido de Jesus. E aí, no final desse texto, Jesus tem uma palavra dura, uma palavra de juízo sobre aquela geração e uma palavra de lamento sobre Jerusalém. Então vamos começar a nossa leitura em Mateus 23. Tá bom? Mateus 23 é a partir do versículo 33, quando Jesus fala assim, ó: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. A palavra de juízo, né? Recair o sangue justo, né? Sobre eles, sobre aquela geração, sobre a presente geração. É uma palavra muito dura de juízo. E aí vem o lamento de Jesus. Um texto muito conhecido também. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse lamento de Jesus, essa palavra de juízo, né? Eis que a vossa casa ficará deserta, vai ser muito importante para nós entendermos Mateus 24, o que vem na sequência. Porque na sequência, em Mateus 24, Jesus está saindo do templo, depois desse discurso duríssimo, e ali os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza do templo, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 13, fala que um discípulo falou que pedras, que construções, a grandeza, a glória, a beleza do templo. E Jesus simplesmente diz que não ficaria ali pedra sobre pedra. Aquilo causa um impacto nos discípulos, e aí, quando eles estão sozinhos ali com Jesus, já no Monte das Oliveiras, eles perguntam a Jesus quando isso aconteceria. Então a pergunta ali
é sobre a destruição do templo. Sobre isso a pergunta. Quando isso aconteceria? E eles agregam outras duas perguntas. E que sinais haverá da tua vinda, da tua parousia, né, tua vinda, e do fim do mundo, ou da consumação dos séculos? No Evangelho de Marcos ainda diz quais foram os discípulos que perguntaram, né? Diz que foi Pedro, André, Tiago e João. Enfim, vamos começar a nossa leitura? Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, então depois de sair do templo, né, quando já estavam no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da parousia e da consumação dos séculos, do século, ou do fim do mundo, como diz outra versão. E aqui já cabe uma observação. Mateus 24, ele foi escrito em blocos. De maneira que a resposta de Jesus, no primeiro bloco, Jesus passa um panorama geral, um cenário geral que vai até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Jesus ele começa a responder, na verdade, pela última pergunta. A última pergunta é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo e da consumação dos séculos? Então Jesus começa a falar sobre o fim do mundo, sobre a consumação dos séculos, falando sobre várias coisas que não deveríamos nos preocupar, coisas que a gente deveria ficar atento, como o princípio das dores, coisas que... uma intensificação das dores, e o evangelho sendo pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, nesse bloco, nesse primeiro bloco da resposta de Jesus, ali está tudo até o fim. O que vem depois não é depois do fim, né? Quando Jesus foi, quando, pois, vides o abominável da dissolação do lugar santo, ele não está falando que isso vem depois do fim. Ele passa um cenário geral, né, um cenário amplo, o panorama, e ali daquele panorama depois ele vai situar os outros dois eventos, que é o evento da destruição do templo e o evento da volta de Jesus, da parousia. Então, é como se ele primeiro apresentasse o cenário geral e depois desse um zoom e falasse assim: aqui acontece a destruição do templo. Ele desse um outro zoom e fala: e aqui será a vinda do Filho do Homem, com poder e muita glória, né? Com poder e grande glória. Então, a gente tem que ler o capítulo, a resposta de Jesus, nos versículos 4 a 14, como esse panorama geral, até que vem o fim. E depois a gente vai no destaque que Jesus deu, né? O zoom que Jesus deu. A destruição do templo, a volta do Senhor, a vinda do Senhor, e entre uma coisa e outra, Jesus vai falar sobre a grande tribulação. Tá bom? Vamos voltar ao texto? Ó, a gente parou no versículo 3, vamos para o versículo 4. Então aqui no 4 começa a resposta de Jesus, né? Ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Isso aí não é preocupante ainda, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí você vê que aqui já há uma intensificação, né? Aqui não é só guerras como no versículo 6, né? Aqui é uma coisa mais intensa. Fala nação contra nação, reino contra reino, e fala de fomes e terremotos, né? Calamidades, catástrofes naturais em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E aqui cabe também destacar que a figura que Jesus está usando, a ilustração que Jesus está usando, é do trabalho de parto. São as dores de parto. Em que sentido? As dores começam no trabalho de parto, né? As contrações começam, e elas vão, com o passar do tempo, aumentando a intensidade e reduzindo o intervalo entre elas, né? É assim que funciona o trabalho de parto. Então, as contrações vão ficando mais pertinhas umas das outras e mais intensas. E é assim também que vai ser o fim de todas as coisas, né? O fim do mundo tal como conhecemos, né? Para começar, o princípio das dores, mas as dores vão ficando, com o passar do tempo, mais intensas e com intervalo menor, mais próximas umas das outras. Entenderam? Então vamos lá. Então o princípio aqui, a ilustração é das dores de parto. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, e aqui tu vê uma outra mudança de tom. Parece que aqui as dores ficaram mais intensas, né? Então, sereis atribulados.
e vos matarão. Voltando aqui, vou parar um pouquinho aqui. Quem será atribulado? Quem será morto? Para quem Jesus está falando? Aqui está na segunda pessoa do plural. Vos matarão, sereis atribulados. Vós sereis atribulados, vos matarão. Aqui está falando sobre os discípulos de Jesus, mas não está falando apenas sobre aqueles discípulos que ouviram diretamente. Porque diz, a gente vai ler que os discípulos seriam odiados de todas as nações. Então, ele está falando dos discípulos que estarão em qualquer lugar do mundo. Então, não são só aqueles discípulos, porque eles não estiveram em todas as nações do mundo. Mas diz que os discípulos serão odiados em todas as nações. Aqueles discípulos, inclusive, que ouviram esse discurso de Jesus, mais tarde, no capítulo 28, serão enviados para fazer discípulos de todas as nações. Então, Jesus aqui, de certa forma, está antecipando a grande comissão. Existe um paralelo entre esse texto e a grande comissão, né? Porque os discípulos são enviados a fazer discípulos de todas as nações. Aqui vai falar que o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Enfim, então são todos os discípulos, todos os cristãos, né? Porque cristão foi o nome que foi dado em Antioquia para os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. Então sereis atribulados e vos matarão. Jesus aqui não está retirando nenhum discípulo dele. Pelo menos nesse texto aqui não tem nada, tá? Retirando dessa condição, né? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Vai ser um ódio que não vai ser por questões políticas, não vai ser por questões étnicas, raciais, mas vai ser por causa da fé em Jesus, por causa do nome de Jesus. Os discípulos de Jesus são caracterizados pelo nome dele, né? Por causa do nome dele seremos perseguidos, odiados. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Será um tempo de muito engano. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui Jesus está dando instruções para os discípulos, falando: vocês serão odiados, vocês serão atribulados, muitos vão se escandalizar, vão trair uns aos outros, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É um ânimo à perseverança. Então, essa palavra que Jesus está dando para os discípulos perseverarem é porque não tem nada aqui que diz que os discípulos vão ser retirados, poupados desse tipo de coisa que está sendo narrado aqui em Mateus 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Interessante, né, que os discípulos são enviados depois para pregar o evangelho a todas as nações, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então aqui, esse primeiro bloco da resposta de Jesus, do 1 ao 14, é o panorama geral. Aí depois de mostrar esse panorama, ele vai dar o zoom, né? Vamos mostrar onde se encaixa a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e onde se encaixa a parousia, a volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Vamos lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Esse texto gera, às vezes, alguma dificuldade na leitura, porque não está claro para algumas pessoas se está falando de uma profecia no futuro próximo ali de Jesus ou no futuro longínquo. A gente sabe que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído até então, né? Foi destruído durante o reinado do imperador Vespasiano, e a invasão foi comandada pelo general Tito, que depois se tornou imperador de Roma também. Foi uma tragédia na história de Israel, uma coisa calamitosa, que foi registrada pelo historiador Flávio Josefo e também por um historiador romano, se eu não me engano, Tácito, foi quem registrou as atrocidades que ocorreram durante a destruição de Jerusalém. E quando a gente lê esse texto, algumas pessoas não entendem. Jesus está falando daquela destruição que aconteceu no ano 70, que aconteceria, né? Jesus falou isso por volta dos anos 30 da era cristã. E a destruição aconteceu por volta do ano 70, no ano 70.
se Jesus está falando daquele futuro próximo ou se Jesus está falando de uma outra destruição, de um outro templo que será reconstruído no futuro. Mas nós temos algumas razões para aquele que Jesus estava falando daquele templo, especificamente, e, portanto, essa profecia aqui se cumpriu no ano 70. Por que a gente tem razões para crer nisso? Em primeiro lugar, o contexto todo ali de Mateus 24 vem numa sequência de palavras de juízo sobre aquela geração. Então, o juízo deveria ocorrer sobre aquela geração, né? Esse é o contexto de Mateus 23. A fala de Jesus, não ficaria pedra sobre pedra, é sobre aquele templo. E de fato se cumpriu. A pergunta de Jesus, a pergunta dos discípulos, né, quando se sucederão essas coisas, é sobre aquele templo. E, por fim, no texto paralelo de Lucas 21, fica muito claro que ali Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Lucas é muito claro, é tão claro, gente, Lucas é tão claro. E os céticos não acreditam que Jesus falou aquilo antes, que Lucas escreveu depois da destruição do templo. Depois que Jerusalém foi destruída, aí Lucas teria escrito isso. É isso que os céticos acham, né? Porque ele é muito exato sobre o que aconteceu. Então, aqui em Mateus 24, quando fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, a gente dá uma pausa aqui e a gente vai para Lucas capítulo 21, tá? Ó. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Então aqui ele não fala da abominação, da desolação, mas fala de Jerusalém sitiada de exércitos. É o mesmo contexto, é o mesmo sermão. Então Lucas não está falando de outra coisa. Ali é o sermão profético no Monte das Oliveiras, não é uma outra conversa de Jesus. Então a gente precisa ler da mesma forma, né? Que está se referindo ao texto de Mateus 24 lá. Então, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabia que está próximo à sua devastação. Então, as mesmas orientações. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. E aqui tem o detalhe que a gente tem que prestar atenção. Porque, versículo 22. Porque estes são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito. Ai das grávidas, as que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Aqui, gente, o que Lucas registrou aqui do sermão de Jesus é exatamente aquilo que aconteceu no ano 70. Ali a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi profanado, foi destruído pelos romanos, utensílios sagrados do templo foram levados. Foi uma tragédia, uma calamidade. E a partir dali, de fato, os judeus, muitos foram exterminados e muitos foram levados cativos, e aí os judeus se espalharam por toda a parte do mundo. Então, o que Jesus falou, e da forma como está registrado em Mateus 21, se cumpriu inteiramente. Então, por causa do texto paralelo de Lucas 21, a gente pode entender que Mateus 24 está falando do mesmo evento, a destruição de Jerusalém nos anos 70. Só que Lucas 21 nos dá uma informação que não aparece em Mateus 24, e é muito bom porque a Bíblia toda se completa. Ali fala que eles seriam levados cativos, judeus, né? Seriam levados cativos, enfim, e que Jerusalém seria pesada pelos gentios até que o tempo deles se complete. Não é isso? Ó? E que até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. E aqui, gente, é um tempo indeterminado. A gente não sabe que tempo é esse. Na verdade, a gente está nesse tempo até agora. Porque, embora Israel esteja lá, né, parte da cidade não está sob o domínio de Israel. Inclusive, a parte mais sagrada para os judeus, né, da cidade, ali o Monte do Templo, está ocupado pelos gentios até hoje. Então, esse tempo dos gentios a gente está vivendo até agora. Então, existe essa cláusula aí de indeterminação, de tempo indeterminado, que lá em Mateus não aparece. Mas a gente pode colocar lá, porque os textos se completam. Pode colocar lá. Ali fala da destruição de Jerusalém, fala aí das grávidas que amamentarem, orem para que a vossa fuga não aconteça no sábado, no inverno. E aí, de repente, acontece Jerusalém destruída, acontece um intervalo. Eles serão levados cativos e Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. Lá em Lucas, depois desse intervalo, já vem a volta de Jesus. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, vai falar já do sol se escurecendo, a lua não dando a sua luz, enfim. Mas aqui em Mateus 24,
vai falar sobre a grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, existe um intervalo de tempo entre a destruição de Jerusalém e a grande tribulação, né? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Porque em Mateus parece que não existe intervalo entre a destruição de Jerusalém e a grande tribulação. Parece que a destruição de Jerusalém faz parte da grande tribulação até. É uma coisa até comum na profecia bíblica, gente, guardem isso, que eventos que estão separados por um grande espaço de tempo, às vezes aparecem juntos na profecia. Isso não é uma coisa incomum, mas aparece em outras profecias. Seja porque um é o prenúncio de outro, o primeiro é o sinal do segundo, ou o primeiro tipifica o segundo. Então é comum, às vezes, dois eventos separados por muito tempo aparecerem ali, ó, juntinhos na profecia bíblica. Isso acontece em Mateus 24. Em Mateus 24, a destruição de Jerusalém aparece juntinho ali da grande tribulação, sem ter nenhum intervalo de tempo, porque a destruição de Jerusalém, ela de certa forma anuncia, ela sinaliza, ela tipifica a grande tribulação que ainda virá sobre a terra. Porque a grande tribulação, como diz o texto, será como algo que nunca houve e nem jamais haverá. Então é uma coisa que a terra não conheceu ainda. Todas as atrocidades, calamidades, tragédias da história da humanidade não se comparam com a grande tribulação. Não se comparam. Enfim, ali está juntinho. Mas certamente a destruição de Jerusalém tipifica a grande tribulação. E a profanação do templo de Jerusalém também sinaliza uma outra profanação que acontecerá. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala que o homem da iniquidade, o filho da perdição, entrará no santuário de Deus e se assentará como Deus. Então haverá uma grande profanação. Na verdade, esse homem, que a gente entende que é o anticristo, ele é o maior blasfemador que já existiu e existirá. Ele é o maior profanador e ele vai profanar o templo, o santuário de Deus. O que a gente não sabe, isso Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas é estranho que Paulo fale do santuário como o templo de Jerusalém, porque Paulo fala que o santuário de Deus somos nós, é a igreja é a casa de Deus. E aí, de repente, ali ele fala do santuário como o templo de Jerusalém. É estranho, mas é aquilo, gente. Como eu falei no segundo vídeo, vou colocar aqui no card aqui e te recomendo a assistir. Eu falo que às vezes algumas profecias a gente não consegue compreender porque a circunstância que permite a compreensão da profecia ainda acontecerá. Então assim, gente, eu fico muito de boa com isso. Se um dia a gente vê o templo de Jerusalém reconstruído, a gente vai poder dizer que a profecia vai se cumprir desse jeito mesmo, o anticristo entrando no templo. Se esse templo nunca for reconstruído, essa interpretação que vai ter reconstrução do templo foi equivocada, e as interpretações muitas vezes se equivocam, se for um outro tipo de profanação, se estiver falando de um outro santuário, se estiver falando da igreja de Jesus, não sei. E aí, gente? A profecia vai se cumprir do mesmo jeito. Só não vai acontecer da forma como ela tem sido interpretada hoje. Tal como as profecias sobre a vinda de Jesus não aconteceram conforme os intérpretes da época interpretaram. Tá bom? Então, de fato, o homem da iniquidade entrará no santuário, profanará o santuário. Se esse santuário é o templo de Jerusalém, então esse templo vai ser reconstruído alguma hora. Tá bom? Mas se não for, também a profecia vai se cumprir do mesmo jeito. É a palavra de Deus e a palavra não pode falhar, as escrituras não podem falhar. Enfim, mas certamente a destruição de Jerusalém representa, tipifica, aponta, sinaliza para a grande tribulação. Voltando a Mateus 24, é um tempo como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem jamais haverá, e aqueles dias foram abreviados por causa dos eleitos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predido. Haverá muito engano, né? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa,
não acrediteis. Chama atenção para o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, da parousia. Alguém consegue esconder o relâmpago? Não, ninguém consegue. E aqui não diz que a vinda do Filho do Homem será rápida como o relâmpago. Diz que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago que se mostra. Então, assim como o relâmpago não pode ser escondido, a vinda do Filho do Homem não será oculta, não será escondida. Todo olho verá. Todo olho verá. Onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aí chega finalmente o versículo 29. Aquele momento que toda a tribulação da vida dos discípulos de Jesus acabará. É o momento, é a nossa bendita esperança. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Será um evento cósmico, um evento que vai abalar os astros, a astronomia nem vai conseguir explicar esse fenômeno. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. De uma a outra extremidade do céu. Gente, aqui não aparece a palavra grega harpazo, é arrebatamento, né? Não aparece. Mas a cena descrita de anjos recolhendo, anjos reunindo os eleitos, ilustra um arrebatamento. Uma tomada, né? Foram tomadas, as pessoas foram tomadas, foram reunidas, foram recolhidas pelos anjos. Enfim, então, embora não apareça a palavra arrebatamento, muito naturalmente a gente leria esse texto e o associaria ao texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz que haverá um arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares. É quase intuitivo isso. Isso aí é a leitura direta do texto. Mas por que muitas pessoas não conseguem ler assim? É porque existe uma interpretação, é como se a pessoa colocasse um óculos de uma interpretação equivocada, tá? E lesse o texto e não conseguisse entender ou desse um significado totalmente diferente do que o texto realmente diz. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Vai falar sobre as complicações que colocaram sobre o texto de Mateus capítulo 24. Então eu te convido, se você curtiu esse vídeo, eu te convido se você gostou, né, a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, a apertar o sininho para receber todas as notificações e a compartilhar, tá bom? Você é muito bem-vindo a acompanhar os próximos vídeos. Então, no próximo vídeo vamos tratar sobre como complicar o texto de Mateus 24 e depois a gente vai voltar a Mateus 24 ainda para falar sobre o que o capítulo continua dizendo. Tá bom? Um beijão para todos, nos vemos em breve, se Deus quiser.